Olá pessoas, estamos aqui de volta então com o Carece de Fontes, podcast que não sabe do que está falando, mas fala mesmo assim, como muita gente por aí. Acho que talvez não seja uma boa ideia. Mas enfim, estamos aqui hoje, eu, Alex, Ander e Renet, para falar de um assunto muito especial. Quer introduzir o assunto, Ander? E aí galera, aqui é o Ander falando. Hoje, na verdade, é legal essa história, porque a gente tava sem tema pra gravar. A gente tem tantos temas pendentes pra gravar, mas nenhum tava encaixando. Aí, de repente, de última hora, veio essa ideia. A gente tem visto aí um grande sucesso que saiu agora no Switch, é o Animal Crossing. E eu peguei pra jogar essa belezinha aí, e enquanto eu tava jogando, me veio um questionamento na cabeça, né? Por que esse tipo de jogo, que é uma simulação de vida, assim como outros games, né, que você pode viver uma vida secundária ali dentro do game, por que isso apela tanto para o imaginário das pessoas? Por que as pessoas gostam disso, de viver uma vida alternativa ali dentro do ambiente virtual, sendo que elas poderiam estar fazendo as mesmas coisas na vida real? Por que simular uma ação cotidiana dentro de um videogame, se você pode simplesmente viver a vida normalmente e fazer as mesmas coisas aqui do lado de fora? Essa pergunta filosófica aí me pegou, né, na hora de jogar, e eu resolvi discutir com os meus amigos aqui, né, Renet? Pois é, e assim, a resposta é muito fácil, porque atualmente a vida virtual é a que a gente tem, porque não pode sair de casa, não tem muito o que fazer. Qual o próximo tema? Eu ia falar isso mesmo. Nesse momento de pandemia que a gente está passando e que as pessoas têm que ficar trancadas dentro de casa, ou idealmente ficar afastadas do convívio social, acho que essa pergunta acaba ficando mais pertinente ainda. Por que quando a gente tinha a opção de fazer as coisas, a gente ainda assim gostava desse tipo de jogo, ou gosta desse tipo de jogo? Agora sim, realmente, é uma opção em meio à situação que a gente está. Mas, e antes? Antes a gente tinha a opção de sair na rua, pegar um jogo, por exemplo, GTA. Não, GTA não é um bom exemplo de sair na rua e fazer coisas. Mas o The Sims, por exemplo, as ações são realmente cotidianas. Claro, tem as suas determinadas ações que são mais fantasiosas, mas no geral são ações cotidianas. Por quê? Por que isso nos fascina? Por que isso nos atrai em algum grau? Mas antes disso, antes de entrar nesse assunto, eu acho que a gente conseguiu encaixar uma linha de ouvintes agora, porque a gente tem um outro e-mail e não é do Carlos. Olha que legal. Mentira. Eu não tô acreditando ainda. Não, tem outro e-mail sim, e o Ander vai falar pra nós agora de quem é. E leia, por favor, Ander, pra nós. Será que a gente vai conseguir manter essa linha semanal de um e-mail aí por edição? Aí vai ser legal, hein? Principalmente nesse começo. Olha só, a gente tá conseguindo manter uma linha de um podcast por semana, o que é um milagre pra nós. A gente tá gravando esse quarto podcast, cara, que é o equivalente a um mês, lançando um por semana. Isso, antigamente, quando a gente gravava podcast pro TBBR, lá em 2006, 2007, era equivalente à produção de 2 anos de podcast, cara. Se a gente consegue, eu acho que nossos ouvintes conseguem mandar pelo menos um e-mail por semana, né? Tô contando com eles, por favor. Não fica falando que a gente tá gravando com frequência. Você vai zicar, vai dar praga. Daqui a pouco vai todo mundo sumir de novo. Não, velho. Não fala em voz alta, o universo te ouve. É um feito a ser comemorado, eu acho. Acho que a gente pode se dar o direito, sim, de comemorar. Então, o e-mail da semana que a gente vai ler aqui me deixou particularmente muito feliz, que é o de um velho conhecido nosso. É o Lucas Silveira, lá do Rio Grande do Sul. Ele já acompanhava a gente desde a época do TBBR. Tá sempre aí junto com a gente, né? Depois ele participou do fórum lá com a gente também. E é bacana ver esses rostos já conhecidos voltando para prestigiar nosso trabalho. É sinal que a gente fez alguma coisa bacana no passado que ficou marcado com essas pessoas. Então, o Lucas, ele mandou aqui um e-mail parabenizando a gente pelo retorno. O nome do e-mail é esse: parabéns pelo retorno e etc, né? Até colocou etc. Deve ter falado muitas coisas aqui. Eu vou ler aqui o e-mail para vocês. Realmente é um e-mail bem extenso, mas vamos lá, vamos por partes. Vocês podem se dar o direito de interromper certas partes para fazer um comentário pontual também, porque senão vou ficar lendo aqui, vou atropelar tudo, porque é bastante coisa, tá? O e-mail dele começa assim: primeiramente, parabéns pelo retorno. É engraçado pensar que se passou uma década desde a última de vossas conversas abertas de boteco, e que ainda vejo por aí pessoas que costumavam escutá-las.
pouco parece ter mudado, exceto que agora dá pra entender melhor o que o Alberto fala. Antigamente parecia que ele falava sempre em velocidade de 1,5 vezes ou mais. Agora, só de vez em quando. Pior que isso é verdade, né? Deixa eu te perguntar, Renate, tu fez algum tipo de tratamento com um fonoaudiólogo? Tu fez treinamento de discurso? Fez um cursinho? Eu fui na fonoaudióloga, eu tratei a ansiedade, que era muito importante também. Isso é bizarro. Ele realmente falava numa velocidade muito rápida. Assim, eu ainda tenho esse poder, eu consigo falar assim facilmente hoje em dia, mas eu não falo mais, eu falo na velocidade de gente normal, mais ou menos. Eu acho que eu também eu aprendi a falar mais devagar, eu acho que antes eu era mais acelerado, acho que a idade me deixou um pouco mais tranquilo nesse ponto. Cara, eu continuo com um problema que eu acho a minha voz gravada muito estranha, cara. Eu não consigo entender como tem alguém que aguenta ouvir. Se eu tivesse que me ouvir no dia a dia, eu não suportaria. E eu sei que isso é nóia da minha cabeça, mas sempre que eu escuto a minha voz gravada, eu penso isso, cara. Mas, muito bizarro. Mas a voz gravada isso é bizarro mesmo. A gente nunca escuta a nossa voz. Então, a minha voz, quando eu ouço gravada, eu sinto que é de um moleque de 14 anos. Eu acho uma bosta. Minha voz é muito mais bonita quando eu escuto ela do que quando o mundo escuta, sabe? Eu entendo perfeitamente. É porque quando a gente escuta a nossa própria voz, sem ser gravação, quando a gente escuta quando estamos falando, a gente não escuta da mesma forma que as outras pessoas com a vibração do ar. A gente escuta misturado com a vibração intracraniana, com a vibração que vai por dentro da nossa caixa craniana, não sei se é isso o termo correto, mas por meio dos ossos tu consegue captar também as vibrações sonoras. Isso modifica completamente a voz que tu está ouvindo, o som que tu está ouvindo. Sabe o que isso também modifica completamente? O assunto do qual a gente estava falando. Qual que era mesmo? A gente ainda tá na leitura de e-mail. Começou, tá no primeiro parágrafo ainda, hein? Tá, manda, continua lendo aí, Lucas CS. Vamos continuar. Ele continua aqui. Fico feliz em voltar a ouvir esses papos, tanto pelo conteúdo quanto pela fluidez natural da conversa, quanto pela nostalgia. Peço perdão pela prolixidade vindoura, juro que é o melhor que consigo, é que tem coisas demais para comentar. Mas então, Hotline Miami é um jogo que te deixa tenso por ser claustrofóbico e te dá a sensação de urgência assim que a ação começa. Desesperador quase. Um jogo inspirado no primeiro, eu não joguei o segundo, e que expande esse conceito, mas com o jogador e inimigos bem mais resistentes, é Streets of Rogue, que também conta com uma variedade talvez até exagerada de classes e formas de concluir o objetivo. Se tiver a oportunidade, é bem divertido, particularmente em multiplayer. Vocês conhecem esse jogo, Streets of Rogue? Of Rogue? É. Eu vi ele no Steam, me causou curiosidade, não tanto pelo jogo em si, mas pelo nome Streets of Rogue, que me lembra o Streets of Rage, que é da época da Mega Drive, na década de 90 ainda. E me interessou pra ir atrás, só que eu ainda não fui atrás. E quando eu for, olha, tem uma pilha enorme de jogo na frente. Vamos ver. Será que é um Streets of Rage roguelike? Foi o que eu pensei também. E se for, muito me interessa. Multiplayer ainda, de repente a gente dá uma chance juntos, hein? Se pá, hein? Vamos lá. O canal do YouTube. O canal do YouTube do Carece de Fotos. Eu tô vendo um potencial aí, hein? Vamos abrir uma série de gameplays e vamos chamar de Carece de Players. Ai, maravilhoso. Quero muito. Muito. Prosseguindo o e-mail, ele continua dizendo aqui: a trilha sonora desses jogos é espetacular. É sempre um grande foco em jogos de sucesso. Um exemplo é Death Road to Canada, divertidíssimo, desafiador e com uma trilha sonora excelente. Meio depressivo de jogar durante uma pandemia. Essa inclusão na temática dos jogos atuais, em assuntos como depressão, existencialismo, influências externas, calamidades cíclicas e isolamento, é certamente produto do amadurecimento da mídia como um todo. Mas quase sempre só jogos conseguem te transmitir isso, porque você vive a coisa no meio do personagem. Não é fácil capturar nosso senso de empatia dessa forma em outras mídias. Jogos e franquias com exploração, história e ou mundo aberto, como Dark Souls, BioShock, Child of Light, Final Fantasy, A Lenda do Elfo Mudo que Quebra Vasos, etc., sempre tem algo a ensinar. Embora, curiosamente, pareça que todo mundo tira lições diferentes da mesma coisa. Posso nem falar em The Wolf Among Us. Cada capítulo já é tão cheio de coisa, mas já vou reler e recomendar a outros que leiam. Fables em preparação ao episódio futuro. Ficamos na obrigação agora, hein?
Vamos ter que gravar esse episódio. Eu ouvi uma promessa? Eu ouvi uma promessa. Eu ouvi uma promessa. Como é que o Ander não lembra se leu um livro ou dois? Pô, cara, eu não lembro. Eu peguei o livro, comecei a ler, terminei e já emendei o outro. Eu não lembro até que ponto eu li o segundo, se é que eu cheguei no segundo. Eu tenho os dois e fui lendo. Ô Lucas, o Ander falou agora há pouco, ele explicou, ele falou a idade. Ele tá ficando assim, acontece. E eu quero chamar a atenção que dos três aqui, o Ander foi o que gostou dos livros. Pois é. Não, ô Ander, você fica tranquilo. Meu avô, Alberto II, tá aqui no mesmo esquema. Ele tem só 92. Mas assim, ó, o e-mail fala aí também do Death Road to Canada. Eu acho esse jogo muito legal. Não sei se vocês conhecem. Não vou aprofundar nele, mas é um jogo que eu recomendo também. Eu sou meio suspeito pra falar porque ele tem uma temática que me agrada muito, que é a de zumbis. Eu só não botei isso na pauta, uma pauta de zumbis ainda, porque achei que nesse momento ia ser muito relacionado à vida real. Então, uma doença de zumbis, coisas assim do tipo, eu acho que não é o momento de levantar essa bola. Mas uma hora que der uma aliviada no clima, eu quero botar em pauta também um episódio sobre zumbis. Aí. Eu boto fé atrás. A gente fazer um simulador de vida é uma forma mais sutil da gente abordar o momento que a gente vive, sem tanta agressão. Prosseguindo e finalizando, já estamos no final do e-mail. Vou pular a parte do Witcher, pois só joguei jogos e ouvi a paródia da Yennefer, mas volto depois que vir a série. Ao Alex, ladinos honrados não existem, e isso é parte da diversão. Atenciosamente, Lucas Silveira. Cara, eu discordo, ladinos honrados existem sim. Talvez você esteja falando de ladrões, que são apenas uma subclasse do ladino. Mas ladinos honrados existem sim e é muito divertido jogar com eles. Muito mais divertido ainda quando você deixa estabelecido que eles são honrados e quebra a expectativa no final. Não, os ladinos honrados existem, assim que eu encontrar um, eu falo com você. Mas enfim, era esse o e-mail então, Ander? Era só isso. Só isso, esses 10 primeiros minutos de podcast aqui de e-mail, só pra dar oi, né? Mas valeu aí, Lucas. Um grande abraço. Amigão, não só ouvinte, né? A gente já deu uns rolê na vida real aí também. Grande fã de Counter-Strike, o Lucas CS. E espero que continue conosco aqui, continue gostando dos podcasts e também, se conhecer ainda alguém da época que escutava e se tu tiver contato, repassa, fala que a gente voltou, chama o pessoal aí, vamos crescendo de novo essa base de ouvintes para ter mais e-mails e mais comentários e mais assuntos para episódios vindouros. E se você quiser ter o seu e-mail lido no nosso podcast Carece de Fontes, basta enviar um e-mail para... Qual é o e-mail, Alex? contato@carecedefontes.com.br. Saudades quando a gente tinha comunidade no Orkut. Cara, o Orkut. Existiu o Orkut, né, cara? Não, vamos parar de falar de velhice, eu vou ficar deprimido. Não, mas sabe que eu acho que o Orkut era mais honesto do que o Facebook, velho. Era uma outra época, né? Eu preferia, eu acho, o Orkut do que o Facebook. O Orkut da época do que o Facebook de hoje. Cara, nada vai superar as comunidades que existiam, cara. Era maravilhoso. Tinha cada comunidade genial. Nossa. Eu ainda lembro. A melhor era fãs do Renet, mas depois dessa... tá. Tinha várias muito boas. Como o pessoal era criativo, né? Conseguia expor a criatividade do pessoal. Não sei se vocês se lembram de uma comunidade, a Lenin de 3, que tinha a foto de uma estátua do Lenin em uma posição que parecia que tava jogando uma bola de basquete. E o ângulo da foto era bem de trás de uma cesta de basquete. Sim, eu me lembro. O pessoal era muito criativo. Nossa, tinha uma que amigo meu fez, que era Queremos Coca-Cola 20 litros. Ele pegou a imagem de um garrafão d'água, pintou de preto, colocou no Photoshop um logo da Coca-Cola por cima e 3 milhões de pessoas. Foi um negócio assim. A gente não chegou na Coca-Cola de 20 litros ainda, mas a gente chegou no Yakult de 2 litros, né, cara? Que eu já vi pra vender no mercado. Sim, avançamos como sociedade. Isso, falando em avançar como sociedade, então, nessa ponte genial, vamos falar de simular vida real dentro dos videogames e por que a gente faz isso. Ander, fala pra gente aí o primeiro jogo que você pensou. Foi o primeiro jogo que me inspirou. Esse papo é o jogo que eu tô jogando agora. É o Animal Crossing, o New Horizons, que saiu agora pro Nintendo Switch. Se o último podcast foi um pretexto pra você falar de Hollow Knight, esse podcast vai ser um pretexto pra gente falar de Animal Crossing. Mas me diz aí, Ander, falando de Animal Crossing, já tá de saco cheio de ficar coletando ovo de Páscoa? Cê é louco, velho. Eu quero matar aquele coelho maldito, que nem coelho cara. É um coelho fake ainda. Ô, Ander, e assim, tal qual você no último podcast não manjava nada de Metroidvania, eu não manjo nada de Animal Crossing. Então a gente tá trocado bonitinho.
Eu também não manjo nada de Animal Crossing, porque esse é o primeiro Animal Crossing que eu joguei na vida. E eu comprei ele há menos de uma semana. Só que como eu tô super empolgado no jogo, eu falei, pô, né, vamos tentar trazer então essa experiência de pouco menos de uma semana que eu tive. O Alex teve um pouco mais, que ele já tinha o jogo antes de eu comprar. É uma semana e 2 dias. Talvez. Mas expandir isso para outros jogos com a temática mais ou menos parecida também. Fazer um apanhadão meio geral. Não tanto focado no Animal Crossing em si, mas o que todos esses games têm em comum. Essa foi a minha ideia original. Tá, mas pra tirar o Animal Crossing do caminho, então, só me diz, o que te empolgou no jogo? Tirar do caminho, eu queria deixar ele pro final pra falar bastante depois. Tá, mas só então... tirar do caminho agora. Eu fiquei com essa curiosidade, o que te empolgou nele? Porque eu me lembro que tu tava na dúvida se pegava ele ou não, se tu ia gostar ou não. A gente pode falar mais sobre ele no final, mas me diz o que te fisgou nesse início. Eu sei, não precisa falar não, Ander, eu respondo por você. É que o Ander joga os jogos até metade, só que Animal Crossing é infinito, então ele vai jogar pra sempre. Por isso que ele entendi. Boa, eu não tinha associado o nome à pessoa ainda. Mas então vamos começar com simulador de vida, será que a gente pode chamar isso? Simulador de vida? Mas o simulador de vida mais antigo que vem à cabeça de vocês. Pra mim, eu sei que é chover no molhado, mas o primeiro que me vem mais antigo é o The Sims, né? Ah, cara, o Harvest Moon, se a gente puder encaixar nessa categoria, ele é anterior, né? Ah, é? É? Harvest Moon? Não sei, tu que tá falando. É, exatamente, acredito, confiança. Olha, eu preciso confirmar minhas fontes, mas até onde eu sei, tinha Harvest Moon há muito mais tempo. Cara, Harvest Moon é engraçado. Esse gênero de jogo, como um todo, ele me fisgou muito quando eu era mais novo. O tanto que eu gastei mesada comprando expansão de The Sims, era assim, 3 meses pra cada expansão, eu comprei um monte, puta, era uma merda. E assim, eu jogava muito, eu jogava Harvest Moon, eu adorava. Eu acho que é porque eu era novo, eu não tinha uma vida direito ainda, aí me empolgava muito a ideia de ter uma, sabe? Mas eu não sei, mas eu não sei, cara, desde que eu sou adulto, eu olho pro jogo, eu me sinto meio... Eu jogo alguns, eu vou mencionar os meus aqui, mas eu fico olhando pra The Sims, me dá uma preguiça, sabe? Eu fico pensando, porra, eu vou lavar louça no The Sims, daí eu vou parar e lavar louça na vida, sabe? Pra quê? Você pode fazer coisas mais produtivas, tipo colocar os seus personagens dentro de uma piscina e tirar a escada e ver eles morrendo afogados. Isso aí acho que é o passatempo principal da galera que joga The Sims, pelo que eu vejo nas redes sociais. Eu quero só chamar a atenção que cada um é responsável pelas suas declarações nesse podcast, tá? O Carece de Fontes não tem responsabilidade sobre as opiniões expressadas por cada um de seus membros. Podem continuar. Dito isso, já que a gente tá falando de crimes, o que eu me interessaria em fazer não era matar ninguém, era lavagem de dinheiro. Eu queria poder digitar aquela pauta do Rosebud no meu console aqui e ganhar grana. Ia ser muito bom. Isso é um ponto interessante, Renate. Acho que uma das coisas que atrai nesses simuladores também é a possibilidade de usar, entre aspas, trapaça, cheats, para ter vantagens que você jamais teria na vida real, como por exemplo o dinheiro infinito, ou parar o tempo, ou parar na necessidade de se alimentar, enfim, várias coisas. Eu acho que isso é um ponto que muita gente se atrai nesses jogos exatamente por essa possibilidade. Eu acho que isso aí você está falando mais especificamente no caso do The Sims, né? Porque o que tem de trapaça no The Sims e são realmente populares, as pessoas sabem já há vários anos o que você tem que fazer. Eu não lembro, mas as pessoas até por isso que eu digo trapaça entre aspas, porque eu acho que tá tão enraizado no jogo que tá além de ser trapaça, tá acima de ser uma mera trapaça. Eu considero como mecânica de jogo, inclusive, nesse caso do The Sims. Sim, mas vocês não concordam que perde um pouco a graça do negócio? Depende, cara, depende da pessoa, depende do objetivo da pessoa. Mais ou menos, tu para e pensa assim, ó, tu pega um conjunto de Lego, certo? Ó, eu vou viajar agora, tentem acompanhar o raciocínio. Tu pega um conjunto de Lego que tem, sei lá, 200 peças e vem as instruções para montar um carrinho. Uma coisa é você seguir as regras e montar o carrinho, e é divertido, ok? É uma forma de brincar. E outra coisa é você deturpar as regras, esquecer as regras e pegar as peças e usar para montar qualquer outra coisa que você queira. Também é uma forma muito válida. Então, eu não acho que uma coisa desmereça a outra. Eu acho que são formas diferentes de encarar a diversão que tá posta à sua frente e você usa como achar melhor. Mas, ô Trasgo, a gente não ia falar de Lego City mais tarde no programa? A gente tá falando da simulação de vida de estilo Lego já?
Não. É só pra botar esse ponto como exemplo, né? Que eu acho que, entre aspas, novamente, trapaça, não necessariamente é uma coisa ruim pro jogo. Tanto é que a possibilidade tá lá, né? Não é uma forma menor de jogar, não é uma forma inferior de jogar. É uma forma diferente. Eu vou te falar o que me fisgava quando eu ia jogar The Sims. Eu adorava The Sims. Deixa eu só te interromper, porque eu quero complementar o que o Alex falou antes da gente mover para outro ponto. Eu concordo muito com o que o Alex disse, até o ponto que ele disse, né? Que é válido você distorcer as regras em prol da diversão e tudo bem, mas eu acho que isso aí vale apenas quando o jogo é single player. Quando o jogo é multiplayer, você e as suas ações, as suas trapaças vão impactar outros jogadores, isso deixa de ser válido, deixa de ser divertido, porque você está prejudicando a diversão de outras pessoas, de repente, em prol da sua própria diversão. E eu já acho que isso aí não é legal. Isso aí eu concordo contigo. Não há discussão nesse ponto. E deixa eu falar o que me interessava quando eu jogava The Sims. Eu jogava hora com trapaça, hora sem trapaça. Eram, assim, dois estilos de jogos. Quando eu jogava com trapaça, era pra jogar um estilo sandbox. Eu queria fazer a casa mais legal. Eu queria fazer com todos os cômodos, todo o negócio. Eu não queria ter que construir a vida de um personagem. Eu queria fazer a casa legal. Então, pra eu poder jogar sem limitações, eu fazia a manha de ganhar dinheiro. E ficava brincando de ser arquiteto. Agora, quando eu jogava sem trapaça, cara, eu fico pensando, é interessante. Eu entrava no mundinho. Jogo pra mim é muita questão do mundinho. Você entrar e você ser absorvido ali. Aquela vizinhança do The Sims 1, que tinha a mansão lá em cima, que tinha a família Caixão naquela casa, e tinha o terreno em frente onde sempre fazia a minha. Eu adorava entrar no mundinho e pensar na vida de cada família, meio que fazer o roleplay. Não, aí vai pra escola, aí não, aí faz não sei o que. Cara, sei lá, viver todas aquelas vidas diferentes era muito divertido. Tipo, isso me fisgava muito na época. Acho que tá aí, acho que a gente começa a responder a pergunta do podcast a partir daí, né? A diversão de você se ver inserido em uma vida que não é a sua propriamente dita. Você viver a vida a partir dos olhos de uma outra pessoa, em uma outra situação que talvez em decorrência da sua vida que você leva, você não teria, né? Acho que ninguém na vida real é vizinho de uma família com sobrenome Caixão, né? Tá, de tudo que tem pra falar, tu vai falar que o que é inverossímil é o sobrenome da família. Exatamente, sobretudo quando o Zé do Caixão existe aí. Uma homenagem aí ao Zé do Caixão, falecido recentemente. Não existe mais, era isso que eu ia dizer. Zé no Caixão, só pra corrigir. Que piada. Caralho, não espera nem o corpo. Que piada sombria. Desculpa, gente. Vamos honrar que agora é do Zé do Caixão, né? Mas... Cara, isso é... O sticker falar, continua. É sério. Eu lembrei. Cara, um amigo meu, outro dia, ele tava... Uma coisa que de vez em quando, com relativa frequência durante uma época, ele mandava uma foto de uma casa que ele fez no The Sims. E ele mandava, tipo assim, serious business, falando, essa casa aqui eu tinha 80 metros quadrados pra fazer, repara como eu fiz o quarto do não sei o que eu virei, botei uma prateleira na frente pra respeitar a privacidade da família, o banheiro aqui dá pra fazer meu susto. Cara, ele era a sério, simulava arquitetura ali, sabe? Ele falava, não, tem que simular a privacidade da família, porque eu tenho que virar, se ficar nesse ângulo fica contra o sol, cara, era o rolê dele. É bacana, mas o The Sims nunca se preocupou em ser uma simulação, assim, muito exata, talvez pra iluminação e pra coisa de arquitetura talvez funcione, mas pro resto dos elementos eu acho que não. Mas isso que é mais impressionante, não tem nada, o The Sims não tem nada a ver com isso, e ainda assim, cara, é a diversão dele. Tem gente que se diverte aí das mais variadas formas inimagináveis, né? Tá julgando aí o cara que joga tudo pela metade. A diversão dele é essa, né, cara? Exatamente. Eu não tô julgando, eu tô pontuando as coisas como elas são. Cara, mas então falando de jogos que simulam perfeitamente a realidade, um jogo que eu pensei em trazer aqui é GTA. Pra quem mora no Rio de Janeiro aí, um abraço, simula a realidade bonitinho. Mentira, você mora no Rio de Janeiro, foi mal pela zoeira, mas eu tenho medo do Rio de Janeiro. Eu sou medroso. Eu fiquei meio receoso quando vocês citaram GTA no meio dessa leva de jogos, porque a ideia dele não é simular uma parte da vida. É um jogo de ação onde você é um criminoso. E jogos de ação onde você interpreta caras maus tem aí aos montes e não necessariamente são simulações. Mas eu entendo que talvez ele fica na linha tênue ali entre jogo de ação
e simulador de vida. Eu até entendo isso. Eu colocaria mais os mods de GTA como simulação de vida, porque a gente tem, não só nesse mais recente, mas nos outros anteriores também, existiam vários mods que faziam ele virar muito mais um RPG, às vezes, do que um jogo de ação, com as pessoas seguindo as vidas naquilo ali. Claro, tinha também outros mods que puxavam pro lado da ação, que um que me vem à cabeça agora era um de briga de torcida, que eu acho que era uma coisa assim, eu não concordo, eu condeno veementemente isso, porém, tenho que dar o braço a torcer a criatividade e a capacidade técnica das pessoas que fizeram aquela modificação, que fez com que virasse um multiplayer online de briga de torcida, cara, com uniformes, com camisas fiéis às reais. E quando eu penso em GTA como simulador de vida, eu tô pensando nessas modificações, nessas alterações que se faz ao jogo base para que ele tenha outras funções. E isso entra ainda junto com aquilo que eu falei anteriormente, na forma de cada um se divertir. Seria uma trapaça modificar um jogo? Seria. Nesse caso, você está modificando ele para multiplayer e quem entra nele sabe que o jogo está modificado. E aí eu acho que tá beleza. Se foi feito com a anuência de todo mundo ali e todo mundo que entra naquele servidor para jogar está ciente que ele é o jogo modificado e tá todo mundo se divertindo, se entrou ali foi para se divertir e tá concordando com essas regras novas impostas, eu acho que tá ok. Mas eu penso mais nesse sentido. No sentido do jogo base mesmo, como jogo de ação, eu concordo contigo, Ander. Não tem muito do que simular ali, porque ele tem missões pré-definidas que você tem que seguir pra história avançar. Tu pode ficar indefinidamente numa mesma missão, só andando pelas ruas, dirigindo e tal, mas isso não torna ele um simulador de vida, na minha opinião. Eu confesso que quando eu botei GTA na pauta, eu botei pela zoeira. Mas eu jurava que eu tinha ouvido até aqui no podcast, eu não lembro onde que eu ouvi isso então, que tem um mod de GTA que simula vida real no estilo, tipo assim, de todo mundo fica com o chat por voz aberto e você ouve a voz de todo mundo que tá perto de você, e a ideia é você andar na rua, você ter uma profissão, você viver sua vida lá, tipo um mod, um servidor que simula que a ideia é simular uma vida dentro do GTA. Cada um tem um personagem, se morre personagem, você morre de vez. Eu não lembro onde eu ouvi isso, mas assim, isso existe. É interessante. A gente comentou isso no nosso grupo, inclusive. É um fenômeno, né, que tem acontecido. Eu tenho acompanhado vários streamers têm feito muito sucesso jogando essa modificação que chama-se GTA Roleplay. Eles modificam o cliente do jogo e acessam servidores privados. Cada um tem sua profissão, tem sua vida ali e deve realmente interpretar estritamente o personagem, valorizando a vida. Você não pode cometer infração de trânsito, você não pode sair matando ninguém sem consequências, né, como é o jogo. Isso aí realmente existe, o pessoal joga bastante, eu vejo no Twitch, no Facebook, o pessoal fazendo stream, faz sucesso, cara. Tanto que foi assistindo esses streamers que me deu vontade de jogar o GTA Online, porque eu achei que ia ser uma coisa mais ou menos parecida, mas o online oficial mesmo não é parecido, não. Tu ouviu falar disso, Renet, quando a gente tava decidindo no nosso grupo que jogo a gente ia jogar da quarentena em multiplayer entre nós, que no fim a gente acabou decidindo por Neverwinter Nights e até agora não jogamos, né? Ah, é verdade. E falando sobre não jogar, eu tava pensando aqui, tem uma modalidade que eu não sei se entra na nossa pauta, que é tipo assim, simulador de vida, mas não a nossa vida, sabe? Por exemplo, um simulador de vida, só que é uma vida medieval, até onde eu conheço, eu não joguei, é o The Forest, Life in Feudal. Tipo assim, você simula a vida numa vila, a galera tem que ir lá cortar madeira, fazer a casa, e é uma coisa tipo assim, sabe? Simulação de vida na Idade Média. E tem um outro que é o Star Citizen, que é um simulador de vida futurista, onde você pode ter sua profissão, você pode ser mercenário, você pode ser caminhoneiro, você pode ser mineiro, e você realmente tem seu personagem ali, você tem seu dinheiro. Não, mas no caso aí, no teu caso, Renet, aí seria a simulação da tua vida real, se você fosse mineiro no jogo. Eu gostei, foi boa. Toca trapalhões aí. Exatamente, porque eu sou mineiro, entendeu, galera? Foi bom, gostei. Imagine agora o gif do cara torcendo o dedo agora, Me imaginem agora com
Me imaginem agora com um chapéu de palha falando ai, comendo um pão de queijo, tomando um café, por favor. Mas enfim, tu chegou a jogar esses jogos, Renet? Porque, assim, eu conheço, de ouvir falar, de ver imagens deles, mas eu nunca joguei nem tanto o futurista quanto o medieval. Chegou a ter alguma experiência com eles? Cara, o medieval eu não cheguei até não. Porque eu só ouvi falar, só que assim, beleza, vou simular a vida na Idade Média. Parece interessante, mas chato ao mesmo tempo. Tipo assim, parece o conceito é interessante, eu adoraria observar, só que julgar deve ser um negócio que você gasta o seu precioso fim de semana inteiro pra fazer pouca coisa. Não sei, não me atraiu, mas se tiver umas screenshots parece um trem muito legal. Agora, o Star Citizen, eu adoraria jogar se o jogo tivesse sido lançado, mas é o Kickstarter mais longo da história. Porque o jogo saiu, o Kickstarter saiu faz uns 7 anos, sei lá. Eu paguei no lançamento pelo jogo, pelo Kickstarter até hoje não saiu. Mas assim, nossa, parece muito legal. Cara, esse é um negócio que me chateia no Kickstarter. Tem umas ideias que parece que são tão legais e acabam afundando no caminho ou postergando para anos depois, às vezes. A pessoa até esquece que apoiou, no teu caso é 7 anos já, né? E assim, o pessoal até tá bem ativo, o jogo tá saindo em beta, ele tá num desenvolvimento bom. Só que puta que demora? Jesus! Eu imagino, né, que quando uma empresa ou um grupo de pessoas inicia um Kickstarter, principalmente 7 anos atrás, hoje em dia tem empresas mais ou menos grandes que usam o Kickstarter mais como uma pré-venda. Mas 7 anos atrás a gente pode imaginar que eram pessoas que estavam entrando nesse mercado e que talvez faltasse a experiência necessária para projetar de uma forma mais realista o tempo que levariam para desenvolver alguma coisa e os recursos que seriam necessários. Então dá para entender. Deixa eu citar mais um jogo aqui que acho que é obrigatório a gente falar, apesar de não ter alcançado um sucesso estrondoso, mas ele gerou um hype muito forte na época e todo mundo acabou tendo algum contato, com idade suficiente no caso, acabou tendo algum contato, que foi o Second Life. Cara, eu lembro que quando lançou o Second Life, todo mundo ficou alucinado. Como assim eu vou poder viver uma vida dentro do computador? É a nova internet. É um negócio... falaram, a internet vai ser assim. Você vai numa loja, na verdade você vai numa loja dentro do Second Life, vai comprar lá e depois vai chegar na sua casa na vida real. Tinha uns lances assim. Cara, mas sério, eu lembro que na época tinha grandes empresas, bancos, apostando em agência virtual lá dentro, sabe? Em representação dentro daquela vida. Saiu em jornais de grande circulação, em redes de TV de grande circulação, de grande audiência, matérias sobre isso, dizendo como aquilo ali era o futuro, aquilo ali era o caminho que a internet ia seguir. É incrível tu parar. Naquela época eu já duvidava, mas olhando agora com a perspectiva dos anos passados, é incrível que alguém tenha acreditado realmente que fosse ser aquele o caminho a ser seguido. Porque que ideia bosta, bicho. Meu Deus, assim, imagina, eu quero comprar um produto na Amazon, eu posso abrir uma aba, digitar 5 teclas e comprar um negócio, ou eu posso entrar numa metrópole virtual pra procurar meu produto lá dentro. Que ideia bosta, sabe? Como que alguém acredita que isso ia dar certo como segunda internet? Era 2000 e pouco, então... Acho que a gente estava começando a desenvolver ambientes 3D com maior capacidade, então acho que o pessoal ficou um pouco entusiasmado com isso e começou a imaginar, né? Tentou ser visionário e claramente a história provou que não deu muito certo. A gente estava vivendo naquela época aquele famoso futuro além do ano 2000. Além do ano 2000, sabe? Então, mas eu acho que como experiência foi válido, acho que a gente aprendeu muitas coisas ali com esse projeto que acabou não dando certo, mas que serviu de base para modelos que foram seguidos e outros nem tantos, né? Outros nem tanto. Por exemplo, esse comércio virtual aí nunca foi para frente, mas o fato de você simular uma vida ali, interagir com outras pessoas, eu acho que teve até outras interações aí que, inclusive, acho que rendeu até um meme aí, Do You Know The Way? Acho que surgiu em um jogo que foi mais ou menos a mesma ideia do Second Life, não sei se vocês conhecem. Não, eu não conheço. Não, como é que é? Não, eu também não conheço, não, eu tô citando porque eu sei que ficou famoso no meme, mas eu não sei que jogo que é. Ok. Eu sei que era um jogo de realidade virtual. Nesse ponto que eu queria chegar.
A parada evoluiu pra utilização de óculos de realidade virtual. É aquele meme que tem aquele boneco estranho do Sonic. Isso, aquele bonequinho deformado lá que fica atrás do Do You Know The Way? Do you know the way? Ah, sim, agora é muito chato, cara, o meme. É muito bosta o meme, mas ficou famoso por causa de uma reencarnação do Second Life. Isso é tudo que sabemos sobre esse jogo. Carece de fontes, pessoal. Mais informações. Eu lembro que na época eu cheguei até a entrar no Second Life pra ver como é que era. Eu fiquei uns 5 minutos, achei uma droga e saí, sabe? Foi exatamente isso. Só que eu era mais jovem, eu tinha negação. Então eu fiquei 5 minutos, achei uma droga e saí. Só que eu não falei que eu achei uma droga. Eu virei e falei assim, volto depois. Aí nunca mais voltei, sabe? Eu acho que a ideia apela mais do que a execução em si, né? De fato de... É justamente isso, o ponto de você querer ver uma segunda vida ali, te chama a atenção, mas nem sempre vai ser tão legal como você pensa que vai. É que assim, eu acho que o problema do Second Life foi querer apresentar uma vida virtual que se aproximava demais da vida real. Tentava, pelo menos, se aproximar demais da vida real. Imagina, eu quero comprar alguma coisa na loja da Amazon lá dentro do Second Life, eu ia ter que logar no personagem, sair caminhando de onde eu tava, caminhar até ou usar algum meio de transporte até chegar à loja da Amazon para então fazer a compra, sabe? Isso é muito próximo da vida real, de que eu vou sair de casa para ir nas Casas Bahia para comprar alguma coisa. Um grande problema, no meu ponto de vista, que o Second Life teve foi tentar se aproximar demais do que a vida real é. Quando a pessoa procura um simulador de vida, ela não quer a vida real. Ela quer, entre aspas, fuga. Ela quer que aquilo proporcione, ela quer experimentar uma coisa diferente do que ela já experimenta na sua vida real. Eu não quero entrar num jogo pra ficar pagando conta e atrasando o boleto e tendo que ir trabalhar das 8 às 5. Enfim, eu quero uma coisa diferente, eu quero uma coisa que me divertir. Eu me lembrei agora que tinha inclusive isso dentro do Second Life, trabalhos lá dentro. Pessoas ou entidades, como por exemplo o Banco do Carece de Fontes, ia lá e contratava uma pessoa para ficar logado de X hora até X hora atendendo os clientes. Cara, não é isso que eu quero de uma vida virtual, não é isso que eu quero de um simulador de vida. Não. Isso aí eu faço na minha vida real, eu trabalho na vida real, eu quero me divertir, eu quero que seja uma coisa diferente. Pois é, cara. E aí, assim, primeiramente, eu só queria deixar claro que, ao contrário do que o Alex tá falando, o Carece de Fontes não recomenda que você saia de casa em época de Covid. Ele tá falando que sair de casa e ir na loja é coisa de vida real, mas não é a nossa vida real no momento, tá? Essa é a opinião pura pessoal dele. E, assim, isso bate um pouco o que você falou, Alex, com o que eu tava falando lá atrás, eu acho que quando eu tenho a impressão, não sei, que quando eu era mais novo, eu gostava mais desse tipo de jogo, porque eu não tinha meio que uma vida real. Eu era adolescente, tava na escola, no fórum, de ABR, e era isso, sabe? Hoje em dia eu tenho uma vida real. A tua vida era levar cascudo na escola. Exatamente, né? Não, nem cascudo, porque eu era bom em passar desapercebido. Minha vida era ser oprimido psicologicamente na escola. Mas, hoje em dia, sei lá, que eu tenho uma vida, eu tenho um trabalho, eu faço tanta coisa, esse jogo não tem mais tanta appeal pra mim. É mais interessante, se a gente for pegar um simulador desses que, tipo assim, você tem que logar, você desloga, o mundo continua girando, a coisa continua acontecendo. Eu tô lembrando de um que eu também nunca joguei, mas que o caso que eu escutei foi interessante, que é do Totoro, do Porta dos Fundos, que ele falou no jogo que era Ark Survival. É aquele jogo que a capa no Steam é um dinossauro numa floresta com um trem no olho. Um trem eletrônico. É tipo, e o que ele falava era o seguinte, isso era tipo um simulador, tipo assim, o mundo era tempo real, 24 horas, PVP aberto, era sem regras, e ele tinha uma guilda, e a guilda tinha uma fortaleza, tinha as paradas deles lá, e eles tinham que fazer escala pra ficar 24 horas logados defendendo a guilda, porque podia chegar um player do Japão na hora que ele estivesse dormindo e matar tudo, destruir tudo. E o jogo, eles ficaram anos mantendo essa guilda, ficando logado o tempo todo, vivendo essa vida virtual, que era a nossa vida só com dinossauros. Então, assim, pegar uma simulação dessa que tem uma pegada de ficção, eu já vejo um pouco mais de apelo do que pegar uma simulação que é a vida como a gente vê, sabe? Tá, aí eu concordo contigo, mas aí me surgiu uma outra pergunta agora. Onde é que se traça a linha que separa um simulador de vida de um RPG massivo online com mundo persistente? Vocês saberiam responder? A presença de dinossauros pode ser um fator diferencial. É um indício, né? Assim, minha vida não é 8 bits, então Tibia talvez não se encaixe, eu não sei. Não, tá, tudo bem, mas o que separa o The Sims do World of Warcraft, por exemplo? Sendo que o The Sims é em época moderna e o World of Warcraft é uma fantasia medieval. Mas tirando esse detalhe, o que separa um do outro?
Eu acho que sistema de progressão é uma diferença que a gente pode Concordo. No World of Warcraft você tem level, você tem novas habilidades, você pode aprender, e isso dá uma sensação de progressão do personagem. Não só uma sensação, como de fato é uma progressão de personagem. Agora no Second Life não, você adquire coisas que geralmente são estéticas ou inúteis, que não vão te apresentar nada de novo pro personagem, você não tem uma evolução. Então acho que eu apontaria isso como a principal diferença. Então, para um jogo ser um simulador de vida, você tem que adquirir coisas que são só inúteis. Então, se eu jogar LoL e comprar umas skins, eu tô simulando a vida, é isso? Não, acho que é mais a questão do level mesmo. Não, eu também acho. Eu gostei do argumento do sistema de progressão, na real. Porque um jogo tipo The Sims não tem... Quer dizer, você tem a progressão que, sei lá, você tá aprendendo, você tá estudando matemática, ficando bom em matemática, igual na vida. Mas não tem level, não tem classe, não tem missão, não tem essas coisas. Eu acho que o MMORPG tem essa pegada, eu entendo a provocação do Trasgo, só que puxa mais pra fantasia do RPG e pra missão e pra crescer o personagem e menos pra viver, sabe? Você não tem que cortar lenha necessariamente, fazer as coisas assim, né, no MMO. Tá, eu concordo. Concordo a princípio num jogo como o Tibia, por exemplo, que a progressão é teoricamente infinita. Mas a maioria dos RPGs massivos, jogos online massivos de mundo persistente, eles têm um teto, têm um limite de progressão, que a partir dali o que tu vai progredir é com equipamentos, basicamente, e com interações sociais. Vocês não acham que isso escapa um pouco dessa definição? Eu acho que não, porque geralmente esses jogos que impõem um teto, eles lançam periodicamente expansões que aumentam esse teto e te colocam mais desafios que são mais ou menos lineares. Eu gosto da provocação do Trasgo. Eu acho que, assim, se a gente fosse traçar a fronteira entre os gêneros, que nem outro dia a gente tava falando no último episódio, que a gente tava falando de Zelda, Ocarina of Time e Metroidvania, eu acho que, assim, se a gente for traçar a fronteira entre os gêneros, simulador de vida e MMO, existe um limiar aí, de um simulador de vida que é quase MMO, talvez um Star Citizen esteja um pouco aí, é simulador de vida, mas tem características mais MMO, e o contrário, um MMO que é quase um simulador de vida. Talvez esse Ark Survival, não sei se ele conta como MMO. Eu entendo que há uma fronteira entre os gêneros aí que dá pra ser explorada. E, cara, a gente tá falando de simulador de vida, eu lembrei de uma coisa muito interessante aqui. Esse meu amigo, que ele fazia casa, tipo arquiteto, no The Sims, sabe o que ele também fazia? Ele jogava Stardew Valley e ele passava um tempasso trabalhando na fazenda dele. Ele fez gazebo na fazenda dele, ele fazia trilhazinha, a fazenda dele é vibes, que nem diz ele. Esse é o rolê dele, sabe? Fazer vibes em simuladores de vida. E Stardew Valley é um jogo legal, cara. Stardew Valley é o Harvest Moon do século XXI. Harvest Moon 2020. É um dos poucos simuladores de vida que eu gosto, que eu jogo, acho bem divertido. E não sei porquê, honestamente, mas é divertido. Tem uma fazendinha e é 8 bits, e você acompanhar a historinha do jogo, sabe? Eu acho legal. O Stardew Valley é um jogo que nunca me fisgou. Eu tenho ele também em 2 plataformas, tenho ele no Switch e tenho ele no Steam. Eu já dei algumas chances pra ele, mas nunca me fisgou. Ao contrário do Harvest Moon, dos mais antigos, principalmente, que eu jogava, é mais ou menos a mesma pegada. Isso que eu não entendo, porque o Harvest Moon ele tinha um charme pra mim, mas o Stardew Valley não consegui achar nada que me prendesse ao jogo, não. Você conhece, Trazo? Eu conheço ele, eu tenho vontade de jogar, mas é aquela vontade que eu consigo deixar à margem, porque eu tenho a impressão de que ele vai tomar muito tempo. E isso é uma coisa que eu tenho me policiado na minha vida, de não entrar mais em jogos de multiplayer online, massivo, de mundo persistente, porque isso te rouba a vida, cara. Tibia, World of Warcraft, Neverwinter, esses jogos, citando os o mais conhecido, que é o World of Warcraft, e 2 que eu joguei, que é Tibia e o Neverwinter. Esses jogos, eles consomem a tua vida se tu não souber dosar. E eu confesso que eu não sei dosar. Eu entro no jogo e às vezes passo uma madrugada jogando e sem perceber que passou uma madrugada. O Animal Crossing também é um que tem esse potencial e que eu tenho receio que isso aconteça. Eu tento me policiar para não fazer isso. Mas ele tem uma vantagem que é não ser massivo. Mas você tem multiplayer com seus amigos. Então eu tenho a liberdade de, por exemplo, deixar o console ligado e com a minha ilha aberta para um amigo visitar. E aí o jogo está continuando de certa forma, está tendo uma interação,
mas não precisa da minha presença. Posso estar trabalhando, posso estar fazendo outras coisas da minha vida, né? E o Stardew Valley me causa essa impressão. Eu não sei se essa impressão é real, mas me causa essa impressão. Então, apesar de ter a curiosidade de jogar, eu deixo ativamente ali de lado para não ser fisgado dessa forma. Isso é um ponto muito interessante que você falou de jogos que consomem a vida, porque eu tô fazendo uma conta aqui. Quando a gente é adolescente, a gente tem muito tempo e pouquíssima grana. Quando a gente é adulto, a gente tem pouquíssimo tempo e alguma grana. Então, quando eu era novo, eu valorizava os jogos pelo número de horas que eles me ofereciam. Então, por exemplo, jogava God of War, adorava. Só God of War, 15 horas fazer uma campanha e pra mim tava bom. Então, eu jogava God of War apesar dele só durar 15 horas. Jogo de 120 horas, nó! Só que assim, antes, 120 horas pra mim era 2 semanas. Hoje, 120 horas, que foi o que eu joguei no Zelda Breath of the Wild, por exemplo, é um trimestre. É um projeto de trimestre jogar um jogo de 120 horas, porque eu não tenho tempo. Então, eu, enquanto adulto, tenho comprado até jogos mais caros, mas que me oferecem experiências completas em espaços mais curtos de tempo. Quando eu vejo nós jogar, é só 8 horas, você começa, termina, passa pela jornada toda, eu fico, nossa, yes! Eu adoro isso. E eu tenho a impressão que pra esse tipo de jogo que te consome muita vida, assim, se você não sabe dosar, não joga. Cara, craque, nunca, sabe? Mas ainda que você saiba dosar, é uma escolha que você tem que fazer. Ou você joga o jogo que te consome a vida e o seu hobby é jogar aquele jogo, ou você vai tendo várias pequenas experiências. Ao menos eu vejo assim. Quer dizer, eu poderia, por exemplo, jogar Dota. Só que aí meu hobby é ser jogar Dota. Não tem tempo de eu jogar Dota e outros jogos. Que Dota, cada jogo é 1 hora, a escova de aprendizado demora. Então, assim, eu não jogo esses jogos que te consomem muito a vida porque eu gosto das pequenas experiências. Sabe, é raro hoje em dia eu me engajar. Acho que o último grande multiplayer que eu joguei, que eu gostei muito, foi Team Fortress 2. Mesmo assim, sei lá, 2013, 2014, eu já tinha parado de jogar. Então, eu tenho muita impressão de que, assim, eu fiz uma escolha. Eu não jogo esses jogos que consomem muito a vida pra eu poder ter experiências de variedade maior. E quem joga experiência, e quem é adulto, é produtivo e consegue conduzir a vida jogando um jogo que consome a vida, joga só aquele, sabe? Não tem como fazer muito mais coisa, eu tenho essa impressão. Eu concordo contigo, e a gente faz bastante a piadinha aqui, ou fez no episódio passado, bastante a piadinha de que o Wander joga só meio jogo e tal, mas eu devo confessar que muitas vezes eu jogo só uma parte de algum jogo mesmo. Tem vezes que eu jogo, e não é que eu não gostei do jogo, eu gostei, tô satisfeito, joguei metade dele, ou 3/4, ou 1/4 dele, e tô satisfeito. Tem outras coisas que eu quero jogar também, eu já passo pra próxima. Exatamente por isso que tu falou, que às vezes falta o tempo na vida adulta, falta o tempo na tua vida social e tu tem que aprender a dosar de alguma forma. E eu queria também remarcar aqui sobre o que tu falou antes, eu sou um cara que sou feliz, eu consegui juntar a minha infância e a minha vida adulta. Da minha infância eu peguei a parte que eu não tenho dinheiro e da minha vida adulta eu peguei a parte que eu não tenho tempo, então eu não tenho tempo nem dinheiro, certo? Eu consegui juntar a vida adulta com a infância. Que sonho realizado. Eu tô gente nervoso. Pegando o gancho desse dilema aí entre, vou jogar um game por várias horas, vou me dedicar a ele, ou eu quero uma experiência mais casual, eu acho que o sucesso do Animal Crossing se deve muito porque ele consegue mesclar esses dois estilos sem muita dificuldade. Pelo que eu percebi, o Animal Crossing é um jogo que vai me entreter por muitos anos, talvez, mas é um jogo que não vai exigir muita dedicação da minha parte, não. Porque eu consigo jogar 1 hora, meia hora, 15 minutos por dia, fazer ali o que eu... fazer um login, entrar no jogo, fazer de repente 1 ou 2 tarefas diárias, que eu não sou obrigado também, o jogo não me obriga, não me impõe nada, isso que eu achei interessante. Mas se eu quiser ficar logado ali o dia inteiro, fazendo atividades e conseguindo mais dinheiro, o jogo vai me recompensar por isso também. Então eu acho que o jogo ele obtém muito sucesso em deixar esse gerenciamento de tempo na mão do jogador, não foge muito do controle do jogador. Cara, então acaba sendo apelativo para os dois públicos, para o público que é um gameplay mais intenso, quer jogar, quer se dedicar àquilo, como para o público mais casual também, que eu acho que vai ser o meu perfil. Nintendo, né, bicho? A Nintendo... Eu odeio amar ela. Porque tudo que ela vende no Brasil é caro, é difícil, mas, nossa, a Nintendo é muito boa de serviço nessas coisas, né? Agora, uma dúvida que você falou aí me veio. Animal Crossing ainda tem aquela pegada que se você fica 1 semana sem entrar no jogo, passa 1 semana dentro do jogo, e que se a pessoa volta depois de 1 ano, a casa tá cheia de mato, tá tudo desabado, não tinha um rolê assim? Porque eu sempre tive medo de Animal Crossing, que eu pensei, mano, se algum dia eu parar de jogar, eu me sentir culpado. Que eu vou estar abandonando aquela cidade, vai todo mundo morrer. Caralho, que compromisso, eu não quero isso pra minha vida. O Renet tem medo de creepypasta, né?
Não, porra, imagina, eu volto lá depois de 2 anos, o negócio tá destruído. Aí chega lá, aparece o Mr. Reset falando, foi você? Não, velho, que porra. Eu não quero isso, não. Então, eu jogo apenas uma semana, então eu ainda não tive tempo de ficar 1 ano sem jogar pra ver o que acontece. Mas eu acredito que sim, porque uma das características do Animal Crossing é que o tempo dentro do jogo passa de acordo com o tempo real. Se são 8 horas da manhã na vida real, são 8 horas da manhã dentro do jogo, e o clima reflete isso, né? O sol, a posição do sol, no caso, se é mais tarde, você vê um céu mais crepuscular, assim, durante a noite é noite também, então você tem essa equivalência de tempo, e os dias acontecem, né? Acontecem em sucessão real, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, do mesmo jeito que obedece o calendário. Então isso aí eu achei bacana também, que o jogo ele meio que te limita por dias. No primeiro dia, segunda-feira, você começou a jogar numa segunda-feira. Beleza, nesse primeiro dia você vai fazer essas tarefas tal, que você só vai colher os resultados dela no dia seguinte. Aí você tem que esperar mais um dia real pra ver o que acontece. Cara, você falou isso. Outra coisa que eu pensei que é de adulto e criança, que é muito interessante. Quando eu era mais novo, essa questão de mesclar o mundo com o videogame, eu achava muito do caralho, eu achava mágico, assim. Nossa, é noite no jogo quando é noite na vida. É de dia no jogo quando é de dia na vida. Nossa, muito doido. Aí estou eu, há uns anos, jogando Pokémon Soul Silver no DS, 3DS, e eu tava bolado, que tipo, eu tava querendo fazer alguma coisa que só dava pra fazer de dia. E toda hora que eu entrava na merda do jogo, tava de noite, eu ficava esperando, jogando 2, 3 horas, não amanhece nem fudendo. Eu falo, véi, que não amanhece que eu não consigo progredir nessa merda? Aí eu raciocinei. É porque eu jogo durante a semana, então eu sempre jogo à noite, porque de dia eu tô trabalhando. Então eu nunca vou ver o sol nesse jogo se eu continuar assim. Eu tenho que jogar no fim de semana. Então o negócio me incomodou. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei, pô, eu tô fudido. Meu personagem vai ser o Drácula. Fraga, não vai ter jeito. É bem-vindo à vida adulta, né, cara? Exatamente. Aí o Nintendo Switch sai na frente de novo, porque com a portabilidade dele te permite você, de repente, na hora do almoço, pegar o seu videogame e jogar ali uns 15 minutos durante o dia e ver o que o jogo tem a oferecer naquele período. Insetos que você só encontra durante a tarde, durante a manhã, coisas assim. E se você trabalha e teria que esperar chegar em casa, ligar o console só durante a noite, você não ia ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então acho que a plataforma Nintendo Switch casou muito bem com a proposta do jogo, que é o Animal Crossing. Ah, Nintendo, como eu amo, como eu odeio te amar. Tu entra ainda dentro do Animal Crossing no fator da lojinha, que ela tá aberta num determinado período durante o dia e de madrugada ela tá fechada. Se tu só joga de madrugada, tu nunca vai conseguir comprar as coisas na lojinha. Seria legal se o jogo tivesse uma reputação, tipo assim, nossa, sabe aquele cara ali, ele é bizarro, ele só aparece de madrugada, nunca aparece durante o dia. Se o jogo reagisse, isso é muito engraçado, sabe? Olha, eu não duvido que não tenha escondido em alguma parte, porque aquilo que tu perguntou antes, por exemplo, se daqui a um ano, se eu abandonar por um ano e voltar, vai estar tudo cheio de mato, a casa quebrada, eu não sei, eu acredito que não, mas cheio de mato vai estar, porque a grama cresce. Se tu não ficar catando ela de tempos em tempos, ela toma todo o espaço disponível. E os personagens sabem quando algum amigo teu visitou a tua ilha e comentam contigo sobre aquilo, inclusive fazendo fofoca, né, sobre esses personagens. E então eu acredito que é possível, não posso dar certeza porque eu não vi isso, faz pouco tempo que foi lançado o jogo e eu não tenho muita experiência com os anteriores, mas eu digo que é bem possível, estaria dentro das regras que o próprio jogo estabelece. Nossa, cara, se eu programasse pra esse jogo, eu ia brincar tanto com isso, eu ia pegar, tipo assim, programar o jogo pra daqui a 15 anos acontecer um trem diferente. Só a partir de daqui a 15 anos, uns trem bobo que não existe muito esforço de fazer, mas só pra galera entrar 15 anos depois, assim, pra ver como é que tá e falar, nossa, que é isso? Eles planejaram isso tudo! Nossa, isso é muito legal. Você sabe que eu gosto desse tipo de coisa dentro dos jogos, por exemplo, nos jogos Arkham do Batman. Sim, eu pensei neles. Eu não me lembro qual que é, eu não me lembro se é o Azar. É o City. É o City, que tem eventos que acontecem conforme o dia no mundo real. Se tem, por exemplo, o Homem Calendário é um que ele tem interações diferentes conforme o feriado que tu entra lá. Eu pensei no Homem Calendário, dependendo tem um achievement que é tipo assim, você entrar em 12 calendários, em 12 feriados durante o ano, e ele tem uma fala específica para aquele dia do calendário em que você tá entrando. E como o jogo... Não, se bem que não sei. Então não vou falar porque eu não sei se é verdade. Pode falar, cara. Olha verdade, o que a gente tá gravando que aqui. bosta, cara, esse fontes é verdade. É que assim, como o jogo tá conectado na internet, eu conjecturo que não deve ser possível você burlar o calendário com tanta facilidade.
Então você tem que respeitar a regra. É só desconectar o console da internet, deu. Ah lá, eu falei que não devia ter falado? Mas esse tipo de jogo agora contrariando o que eu falei antes, né? Dizendo o que eu disse antes, né? Salve, Raul. Esse é um ponto que eu acho que a trapaça não é tão legal, sabe? Porque aí eu acho que quebra a magia do jogo. Quebra um pouco a graça do jogo. Eu entendo, se é a diversão do cara, vai lá e faz, beleza. Mas pra mim esse ponto quebra a graça do jogo muito mais do que fazer uma trapaça pra ter mais dinheiro do The Sims. Eu concordo. Nos grupos de Animal Crossing aí, eu tenho visto pessoas que fazem essa viagem no tempo, né? Alteram a data do console pra simular uma outra data. E as ilhas dessas pessoas já estão completamente evoluídas. Eu acho que se perde totalmente. O cara vai pra frente, vai pra trás no tempo, constrói, desconstrói e faz as coisas sem respeitar a passagem de tempo natural. Não sei, cara. E por se tratar de um jogo online também, que outras pessoas podem visitar a sua ilha, a passagem do tempo também vai te desbloqueando habilidades, né, pra você colocar na ilha, acesso a itens e tudo mais. Por haver essa interação, eu acho que quebra um pouco até a economia do jogo. Cara, o Animal Crossing, tá todo mundo jogando essa parada. Por isso que eu fiquei impressionado. Da minha lista de amigos do Switch, pelo menos metade tá jogando. E imagino quantas cópias foram vendidas, cara. Acho que vai bater vários recordes da Nintendo. Meu, já bateu. Eu acho que já é o mais vendido. Bateu o Zelda? Eu acho que bateu o Zelda, cara. Não tenho certeza. Essa informação carece de fontes, mas eu acho que bateu o Zelda, sim. Mas eu tô conferindo, porque essa fonte eu quero. Meu orgulho de amar Zelda me impede de acreditar nisso. Deixa eu conferir. Não, talvez não em cópias totais, mas tipo na primeira semana, às vezes na primeira semana, talvez tenha batido. Porque realmente a base da Nintendo hoje é maior do que no lançamento do Breath of the Wild, né? Então acho que atingiu mais gente, sim. Eu acho que as vendas iniciais talvez tenha ultrapassado, sim. Não, faz sentido. É interessante ver, dentro disso que tu falou, André, eu quando vejo, por exemplo, tem 5 amigos meus online no Switch, 4 estão jogando Animal Crossing, e o 5º tá vendo o YouTube, provavelmente tá vendo um vídeo de Animal Crossing. Pelo menos a minha bolha da internet foi tomada por Animal Crossing. E eu li uma notícia hoje ainda que tem gente fazendo fila pra aproveitar a ilha de outras pessoas pra fazer a venda de tulipas, que é um dos mecanismos do jogo que tem um jogo dentro do jogo, um jogo de especulação dentro do jogo. Pra te entender, Renet, no domingo vai um carinha na tua ilha e ele vende tulipas por um certo valor. E durante a semana, um outro cara compra tulipas, mas cada dia ele compra por um valor diferente. Às vezes mais alto, às vezes mais baixo do que o cara que domingo te vendeu. Então tem esse jogo de especulação dentro do Animal Crossing. E eu até imagino que tu já esteja associando isso com um evento da vida real. Né? Eu ia falar isso, eu ia falar duas coisas. A primeira é isso, que acho que, se não me engano, o primeiro crash de bolsa de valores da história foi uma bolha de tulipas, lá na Holanda, que o pessoal começou a especular em cima de preço de tulipa no século 17, 18, sei lá, e isso estourou uma bolha, então eu fiquei pensando se isso não era uma referência. Agora eu preciso dizer, quando você falou que o pessoal tava fazendo fila, eu pensei, puta, a galera tá fazendo fila pra comprar um jogo em pleno Covid, puta que pariu, eu tava bolado já. Não. É fila virtual, aí assim, pode. Só um número X de pessoas conseguem entrar numa ilha ao mesmo tempo. Então o pessoal, tá um preço muito bom na tulipa pra vender a tulipa naquela ilha. Aí o pessoal se combina pela internet, por meio de, sei lá, redes sociais ou por WhatsApp, não sei, e se combina e vamos entrar organizadamente nessa ilha aqui, cada um tem a sua vez pra vender essas tulipas e lucrar muito com isso. E cara, pela notícia que eu li, que eu não fui muito a fundo, mas pelo que eu li, tinha gente ficando horas na fila virtual pra vender as tulipas. Inclusive tem sites de terceiros já desenvolvidos pelos jogadores que organizam essas filas pra você. Então se você tiver com um preço muito bom e quiser oferecer para as pessoas irem ali vender na sua ilha, muita gente lucra com isso, porque geralmente se as suas tulipas estão sendo compradas ali por um preço muito bom, outras pessoas vêm vender e aí você pede uma porcentagem da venda para essas pessoas, é aí lucrativo para os dois. Mas eu vi que tem sites de terceiros que organizam, você abre sua ilha, coloca o seu código e as pessoas interessadas através do site vão entrando ali. E quando chega a vez delas de entrar na sua ilha,
o próprio site já dá o seu código para aquela pessoa entra, faz a venda, sai, o site de alguma maneira detecta e já coloca o próximo na fila. É um recurso que não tem nativo no jogo, mas terceiros já estão fazendo isso aí de tão forte que se tornou essa... Eu não sei se isso tinha em jogos anteriores, mas no jogo novo, o New Horizons, tem, e é uma das funções aí que eu mais vejo a galera se mobilizando. Cara, tu vê, isso aí só corrobora com aquilo que a gente tava conversando em off antes, André, que eu cheguei a falar contigo. Isso é mais, pra mim, é mais uma prova de que o Animal Crossing é o Second Life que deu certo. Porque ele consegue simular situações da vida real, e inclusive coisas chatas, como é ficar numa fila, e as pessoas querem, e vão, e fazem. Boa, Nintendo. Aí mais um recorde, mais um achievement aí pro seu livro. O que eu tô achando é que eu tô ficando triste, bicho. Que vocês estão falando de amigo no Switch. Não tem esse tanto de amigo no Switch, não, galera. Eu tô me sentindo solitário. Pô, tu é meu amigo no Switch? Eu nem sei, cara. Eu acho que não. Não é meu amigo no Switch. Eu quero frente com me adiciona lá, cara. me adiciona lá, pega Animal Crossing e chega na minha ilha aí que eu te dou umas laranjas. Não, eu quero a Talipa depois dessa. Caralho. E você ouvinte aí também que tá jogando Animal Crossing, depois manda um contato, um e-mail aí pra gente, jogar junto talvez, né, visitar a ilha um do outro, benefício mútuo aí. Sim, velho, os jogos que a gente citar aqui, que a gente ainda estiver ativo, cara, se quiser jogar com a gente, manda um e-mail, fala aí, a gente combina, faz um bem bolado aí, tanto o Animal Crossing ou eventualmente algum outro. Não posso prometer nada, mas a gente faz um esforço. É nosso. Ander, você tem mais alguma coisa pra se apropriar desse episódio e falar de Animal Crossing? Cara, tenho sim. Na verdade eu não sei, eu disse no começo que esse jogo talvez seja material de entretenimento para muitos anos, mas talvez não, eu não sei até que ponto o jogo vai empreender. Não sei se no momento que eu aprender bem as mecânicas do jogo, se eu vou enjoar dele ou não, ou se daqui um ano, de repente, se eu faço o que o Randy falou, largo o jogo por um ano e depois eu volto para ver as consequências, eu realmente não sei. E esse mistério me fascina, me prende no jogo também, pelo menos por enquanto, de não saber até que ponto o jogo vai me divertir. Ele tem me surpreendido diariamente, porque o passo com que ele vai te apresentando novas mecânicas, novas coisas, é bem bom para te prender. Só não sei se a Nintendo vai conseguir me prender por anos. Eu acho assim, ó, que o fato de ele ter causado esse fascínio inicial e passado além de 2-3 dias e continuar causando esse fascínio, e pelo histórico que a Nintendo tem de ficar acrescentando detalhes ou eventos sazonais, esse jogo tem o potencial de te prender por muito tempo, cara. Mesmo que não seja jogando muitas horas por dia, mas alguns minutos todo dia. Eu acho que esse é um jogo para se degustar muito mais ao longo do ano do que para fazer uma maratona dele em um fim de semana. Aliás, nem é possível fazer uma maratona dele em um fim de semana. Então, ó, se a previsão que eu fiz no começo do ano de que o universo vai nos ouvir, que a gente não vai gravar podcast mais tão cedo se concretizar, no próximo episódio do Caras de Fontes aí, a gente vai saber se o André ficou um ano jogando o jogo ou não. Que isso, cara. A gente vai... próximo episódio vai sair daqui uma semana, na quinta pra sexta. Provavelmente quinta, se eu me atrasar na sexta, mas ele vai sair. Nem que seja eu gravando 10 segundos de dizer, cara, essa semana não tem podcast. Falou. Isso sim é uma trapaça, cara. Tá dentro das regras estabelecidas. Eu nunca disse que o podcast tinha que ter 1 hora. Cara, tem uma parada no Animal Crossing também, que é algumas mecânicas do jogo, elas existem, estão ali, e só que eu acho que se você começa a prestar muita atenção nelas, perde um pouco a graça. Eu notei isso depois que eu vi um vídeo sobre a durabilidade das ferramentas, que inclusive eu te mandei, Alex. Pra quem não sabe, nunca jogou, você tem várias ferramentas, você tem a pá, você tem o machado, você tem, enfim, para fazer as suas atividades ali, você tem uma série de ferramentas. E essas ferramentas têm uma durabilidade definida, você tem tantos usos, e depois disso ela se quebra. Quando ela se quebra, você tem que fazer outra. Mas existem maneiras, mecânicas no jogo de você burlar ou fazer durar mais, sem tantas quebras consecutivas. E depois que eu vi esse vídeo, eu me peguei contando quantos usos eu tive no estilingue, quantos usos eu tive na vara de pescar,
E eu meio que fiquei refém dessa parada aí, e perdeu um pouco a graça nessa questão. Então eu acho que nesse tipo de jogo de simulação de vida, se você se deixa levar pela proposta do jogo, simplesmente aceita, é isso, sua arma vai quebrar e pronto, eu acho que você acaba se divertindo muito mais. É uma impressão que eu tive. Tanto que hoje eu já parei de contar os usos, né? Durante os últimos 2 dias eu tava contando, agora já não tô mais em prol a minha diversão, tô deixando me surpreender pelo jogo. Sabe, eu concordo contigo, André, que eu tive uma abordagem mais ou menos parecida, só que com uma motivação diferente. Quando eu jogo esse tipo de jogo, eu jogo esses jogos que proporcionam mecânicas parecidas, eu conto inicialmente quanto tempo leva para quebrar, nesse exemplo do equipamento, mas não para fazer uso disso, mas pela curiosidade, pelo viés científico, de entender como é que funciona. Então, no meu caso, não me atrapalhou contar, porque eu estava contando com um objetivo, e no momento que eu atingi esse objetivo, que era descobrir como é que funcionava, até quando eu poderia estressar uma ferramenta antes dela quebrar, eu larguei de mão e ok, agora eu tenho um feeling, quando eu achar mais ou menos que está quebrando, eu vou lá, faço outra ferramenta para carregar junto comigo, para não ser surpreendido pela falta de ferramenta, ou às vezes carrego comigo uma mesa de uma bancada de ferramentas para fazer na hora o que eu preciso. Era isso. Eu não fico contando para tirar proveito dessa informação, mas sim eu contei inicialmente para entender como é que funciona. Eu tenho essa visão mais analítica, diria talvez mais científica dessa mecânica, de entender. E isso também é divertido para mim. É uma outra faceta do jogo que para algumas pessoas, como é o meu caso, também gera uma forma de diversão. E que eu ia falar antes, eu tinha esquecido, mas lembrei agora, que uma outra forma de diversão que eu vejo dentro do Animal Crossing é estabelecer o meu objetivo. Eu tenho um objetivo mais ou menos claro dentro da minha ilha, que o Ander já deve ter percebido no momento em que entrou na minha ilha e viu a bandeira da minha cidade, ou a entrada, saída do aeroporto, a simbologia que eu coloquei ali. Então eu quero tentar fazer com que a minha ilha reflita aquela ideia. E esse é um objetivo mais amplo, que o jogo não colocou, mas é um objetivo que eu tenho e que me gera diversão trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo. Meu objetivo no jogo é chegar na metade. É isso O jogo é infinito. Ok, então tá. Com esse comentário acho que a gente pode encerrar, né? Porque a gente já tá passando o nosso tempo aqui. Eu agradeço a participação dos nobres colegas, agradeço a paciência dos ouvintes que ficam escutando a gente usar desculpas para falar de um jogo específico, quando não era para ser esse o objetivo, mas continuamos firmes. E lembro de novo que o nosso e-mail é contato@caressedefontes.com.br. Mande seus comentários, mande suas opiniões, mande suas críticas, que a gente está aqui para ouvir vocês e ignorar quando for o caso ou levar em conta quando a gente achar conveniente. Valeu, pessoal. Ander, últimas palavras. Valeu, abraço. Renet. Valeu, abraço. Alex. Valeu, abraço.